Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, porque é que quem crê em espíritos de mortos, em agoreiro, feiticeiro, bruxo, Deus explica que não tem como crer nesse Deus da Bíblia. E Deus explica que também ele não vai ter entendimento pela própria visão. Então, nesse mês que é comemorado a festa de Halloween, é aberto portais no mundo espiritual, do dia 31, que é a festa de Halloween, até o dia de finado, é aberto portais no mundo espiritual, que quem trabalha com bruxaria, misticismo, eles buscam uma proteção espiritual, porque eles sabem que existem leis que são abertas, que é sobre os chakras, que eu vou explicar para você que você tenha visão do que é esse abrimento de chakras, que algumas pessoas que não sabem, mas estuda, quer abrir os chakras, quer buscar conhecimento espírita, então ele fecha as portas do Espírito Santo de Deus. E Deus explica isso, que ele não consegue mais ser convencido do Espírito Santo, porque ele mata o Espírito Santo, e aí ele termina crendo nessa crença, nesse tipo de crença. Então, quem estuda a respeito de chakras, que são 7 chakras, que as pessoas buscam estudar sobre as emoções, sobre a saúde, sobre os sentimentos, né? Ele buscar um entendimento sobre a alma, ele fica confundido pela própria visão e pela própria emoção. Então, nesses dias das bruxas, nessa festa de Halloween, quem já cultua os mortos, dia de finado, leva flores, é agoreiro, né? Vai falar escutar a voz dos mortos, ele não crê em Jesus, ele busca Jesus muito rasamente para tentar associar com esses ensinos dos mortos, mas ele não aceita Jesus e não abre mão dessa crença. Ele mistifica, ele mistura, e aí ele não consegue mais acreditar nem na própria visão. E Deus explica isso. Então, quem não sabe sobre o espírito, Deus diz, busque saber pelo menos o que você está vendo. Já que você não entende sobre o espiritual, busque entender pelo menos a sua visão. Então, o zagoreiro, geralmente, ele quer entender a visão dele sem Bíblia. E por isso ele termina perdendo a razão, porque ele desconhece totalmente do que Deus explica e ele não quer saber. E Deus explica isso na Bíblia. Ele não quer saber nada da Bíblia. Ele tem medo do Deus da Bíblia. Então ele já tem o medo como algo bom. Ele tem fé no próprio medo. Olha o que Deus explica. E aí, por ele ser confundido da visão, ele vive insatisfeito. Ele vive, geralmente, quem mistifica tudo, né? Ele fica buscando entender a sua própria visão. É nessa busca que as pessoas vão estudar esse abrimento de chakras, que são 7 chakras, né? Tem o coronário, tem o do peito, tem o das partes íntimas, tem o do umbigo, o chakra. Então, quem é místico, quem acredita nos mortos, eles buscam se proteger nessa data. Na festa do Halloween, até o dia de finado, eles vão buscar uma proteção, porque eles sabem que é aberta no mundo espiritual, é aberto um portal que deixa o mundo espiritual, eles ficam mais suscetíveis ao mundo espiritual. Então ele tem medo dos espíritos, dos mortos, mas ele crê nos mortos. Entende o que Deus ensina? Se ele crê nos mortos, eles buscam agora sim se proteger.
desses espíritos obsessores, que ele diz crer, que entende qual é a qualidade do espírito, os que vêm se envolver, entende? O que vem para sugar a energia vital das pessoas, que usa os seres humanos através dos vícios, que destrói. Então eles buscam ir entendendo e ele acredita ter o controle pela visão. Então eles acreditam ter controle dos vícios, eles dizem ter o entendimento da própria visão, desconhecendo sobre a emoção. Então veja que aí você já vê que a pessoa já vai caindo em contradição. Então por que que eles não conseguem entender a própria visão? Que é o que eu vou explicar aqui para você. Para que você entenda que quem mexe com o espiritismo, quem mexe com agoreiros, quem vai buscar leitura de mão, leitura de horóscopo, misticismo, qualquer desses, agoreiro, ele perde a conexão com o verdadeiro Deus, e Deus explica isso para você. Então, por ele não entender, ele termina crendo nos mortos. E ele perde realmente a cognição do próprio Deus, porque ele não consegue acreditar na sua própria visão. Como assim? Para que você entenda a respeito do que eu vou explicar aqui para você dos chakras. Dos chakras, que quanto mais uma pessoa ela vive pela sua própria visão e vai acarretando traumas e feridas, ele é frustrado na Terra, ele vai sofrendo humilhações, traições, percas financeiras, ele vai sofrendo todo aquele sentimento, vai acarretando um desenvolvimento emocional nessas pessoas. E elas desconhecem a respeito disso. A pessoa que vai buscando se auto-superar, superar as suas próprias emoções. E aí é nessa busca, invalidada por Deus, que Deus não valida isso, essas pessoas vão buscando vícios. Geralmente, eles vão buscando vícios, desconhecendo sobre os chakras. Desconhecendo sobre o que é esses chakras que as pessoas buscam tanto. Porque a Bíblia não explica sobre chakras. A Bíblia em si não explica a respeito disso. O que a Bíblia ensina para você é sobre pecado, transgressão e iniquidade. Então, quem já alimenta buscar outro tipo de crença, ele se perde mesmo pela visão, porque ele está vendo e ele não consegue mais entender a própria visão. Então, quem mexe com chakras, geralmente mexe com trabalho com cores, com energia, com a força do tempo, entende? Então, eles vão buscando entender a sua energia vital, como é que funciona, o que é que me traz um alívio. É assim que eles pensam. E quanto mais uma pessoa ela é traumatizada, quanto mais ela é frustrada, aquela emoção que ela carrega, ela busca liberar. Ela busca tirar de dentro dela aquele trauma, aquele sentimento que ela adquiriu no trajeto da vida deles. Por isso eles vão crer nesse misticismo e nesses abrimento de chakras, que é o que eu quero que você entenda. E aí, a gente que vai aprendendo com o Espírito Santo passa a entender por que que antes eu me saciava com vinho. Um exemplo, quando eu vivia no pecado, né? Eu me saciava com vinho, baixava uma tacinha de vinho e eu já me dava sono. Depois eu passei a beber cerveja e aí com o decorrer da minha vida, eu passei a entender que eu não sinto mais nada com a cerveja. Então agora eu preciso do uísque para poder eu me aliviar emocionalmente, para poder eu esquecer os problemas. É isso que eu quero que você entenda sobre o abrimento de chakras. Por que é que as pessoas, elas se aliviam emocionalmente nos vícios, sendo dependente emocional, dependente químico e crendo nesse tipo de crença.
Por que é que ele não consegue mais entender a própria visão e a própria emoção? Deus explica no manual de vida, para que você entenda isso, pelo menos pela visão. Quer dizer, eu posso não crer nesse Deus da Bíblia, mas será se eu não creio nem no que eu estou vendo? Deus explica isso assim para você. Já que você não crê no Espírito, já que você não consegue ver o Espírito, você busca entender a visão, aquilo que você está vendo. Então, quem busca esse tipo de crença, ele termina vendo e não entendendo, porque ele mesmo é quem quer se dar razão. Geralmente, quem é espírita, quem conhece pessoas espíritas, como eu me envolvi muito com pessoas espíritas, vim do espiritismo, cresci no espiritismo, mas eu não queria a religião. Então, quando eu menos esperava, eu me envolvia num relacionamento, quando eu menos esperava, a pessoa era espírita. E eu não sabia. A pessoa era envolvida no espiritismo. E eu não sabia. Quer dizer, a pessoa era envolvida, ganhava dinheiro no pecado. E eu não sabia a respeito disso. Que tanto faz, né? Tanto faz se eu me satisfaço no pecado, pela carne, ou eu tenho interesse financeiro, eu ganho somente para a carne. É isso que Deus explica. Então, a visão é apenas carnal. E por que é que as pessoas buscam entender a visão carnal e não a espiritual? Porque ele vive só pelo que vê. É isso que Deus está explicando na Bíblia. Então, se ele vive pelo que vê, por que é que ele não consegue entender? Por que é que essas pessoas, elas mesmo vendo, elas não são convencidas da própria visão? Porque elas mesmas se dão razão. Então é nessa causa, é nessa intenção que essas pessoas vão vivendo de razão e vão adquirindo, amutuando emoções ruins. Entende o que eu estou explicando para você? É nesse sentido e nessa crença que as pessoas vão ficando frustradas, vão ficando brigão, vão ficando impaciente, vão ficando irritado pela própria visão. Então, é como se tivesse amutuando. Eles vão amutuando sentimentos ruins. E aí a própria visão e a própria emoção deles, de quem é espírita, vão entrando em contradição. Porque eles vão crendo nesse tipo de crença. Então, quer dizer, eu vou alimentando, eu vou aliviando a minha área emocional com esse misticismo, esse abrimento de chakras, acreditando ser aliviado emocionalmente, buscando essa crença de aliviar a minha emoção para liberar um sentimento, uma razão. Então, eles repetem palavras por 7 vezes, para que seja liberado essa emoção. Eles vão liberando, são palavras repetitivas, são mantras. São mantras, entendeu? Que nem pela visão eles vão sendo mais convencidos. E por quê? Deus explica o porquê que eu vou explicar para você. Quer dizer, quem mais anda no espiritismo? Eu creio que você sabe quem mais anda no espiritismo, né? Quem mais busca esse tipo de crença? Quem tem condições financeiras, né? Quem ganha dinheiro no pecado, quem gasta no pecado, ou quem precisa do pecado, aparentemente de alguma forma. Então, eles vão buscando crer dessa forma. Então, quem mais anda no espiritismo, na feitiçaria, é quem tem dinheiro. Porque para eles, tá tudo bem. Deus está me ajudando da forma que eu sou, da forma que eu entendo, como eu vejo as coisas. Eu não preciso crer nesse Deus da Bíblia. Então, é por isso que na festa de Halloween, que é aberta uma legalidade no mundo espiritual, do dia 31, quem deixa seus filhos participar de festa de bruxa, quem deixa seus filhos, eu participei demais.
Comer comida consagrada de espiritismo, doces, quem vai para cemitério acender vela, levar flores para os finados, inconscientemente eles estão dando legalidade. Quem lê mão, quem vai buscar saber nas cartas, nos tarôs, nos signos, inconscientemente eles estão dando a cabeça. E Deus explica isso. Eles estão dando a cabeça. E aí a consciência da pessoa, ela vai sendo cauterizada. O emocional que a pessoa acredita tá sendo liberado, buscando uma libertação, buscando uma renovação emocional. Eles vão ficando mais dependente emocional e ele desconhece desse assunto. Entende o que Deus explica? Por que eles desconhecem? Porque ele ignora Deus. E Deus diz que por ele ignorar a Deus, ele também não vai entender a própria visão. Então, quando você não entende a visão, o que é que você vai fazer? Geralmente, quando eu não entendo o que eu estou vendo, eu vou julgar. Não é verdade? Você, quando passa por qualquer coisa na vida, que você não está entendendo o que você está vendo, você vai julgar. Você vai maldizer. Você vai se defender. E aí a pessoa, ela vai ficando mais descrente do Deus da Bíblia. E aí Deus explica, quanto mais ele mistifica, quanto mais ele mistura, mais dependente químico ou emocional eles vão se tornando, ao ponto dele não querer mais. Ao ponto dessa pessoa que busca esse tipo de crença não acreditar mais. Dificilmente uma pessoa ela consegue a libertação, mesmo ela aceitando Jesus, mesmo ela buscando esse Deus, mas às vezes ela busca Deus e aceita Jesus para não ir para o inferno. Mas a vida abundante, essa pessoa ela não consegue alcançar. Por quê? Porque ela vai estar presa na área emocional. E se ela está presa na área emocional e ela não é convencida da própria visão que precisa de libertação, eles ficam presas pelo medo. Eles ficam presas pelo medo, porque ele tem medo de reconhecer os seus próprios erros. Eles não querem falar, eles já têm vício de medicamento, né? E aí eles, por viver apenas pela visão e viver se dando razão e ter adquirido muitos traumas, muitas percas, muitas frustrações, porque demorou muito tempo a querer retroceder, a querer mudar, a não querer crer naquilo que Deus explica, ele fica preso emocionalmente. Ele fica preso, esse tipo de pessoa, ele fica preso nas emoções. Entende? Então ele tem a vida emocional totalmente estagnada, porque ele não consegue nem viver algo novo, nem sair do passado. O emocional de uma pessoa que ela acredita no espírito de adivinhação e no espírito do agoreiro, ele está preso emocionalmente. É por isso que quem é assim, geralmente você vai ver a desunião na própria família. Ele tem irmãos, mas ele não consegue lidar. Ele tem filhos, mas ele não consegue conviver com aqueles filhos na mesma casa. Ele prefere ter distância, porque ele diz que prefere ter razão. Eles preferem ter paz, na visão deles, né? Ele prefere ter paz, mas eles estão presos, não conseguem conviver com as pessoas. Entende? Porque ele não crê nessa cura interior que Deus explica. Ele não consegue crer na palavra. Ele já crê nos espíritos dos mortos. E aí algumas pessoas que são assim, por exemplo, para que você entenda o que eu quero explicar para você aqui. A minha avó, 10, 15 anos, que o marido tinha morrido, 20 anos, se ela lembrasse do meu avô, ela chorava. Chorava e dizia o que amava o falecido marido. Mas quando o marido era vivo, ela sofria na mão do marido.
O marido maltratou ela a vida toda, traiu ela a vida toda. E ela chorava só em olhar uma foto, só de lembrar do falecido. Tá presa emocionalmente no passado. Na cabeça dela, isso é amor. Entende o que Deus explica? Porque ela tá presa nesses agrilhões emocional. Tá presa nos agrilhões emocional, então nem consegue viver nada de novo, e no velho ela é uma pessoa emotiva. É aquela pessoa totalmente emotiva. Entende? Em Levítico 26, Deus diz assim: quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, veja que Deus explica que esse tipo de prática é mesmo que prostituição. É por isso que qualquer espírita que você conhecer na terra, ele vai ter alguma prática e algum vício de masturbação, de prostituição, ou de álcool, ou de vício, ou de medicamento. O emocional dessas pessoas, elas não conseguem se alinhar emocionalmente. Então, onde é que ela se alivia? Nos vícios. Entende o que Deus explica? Ele é renovado nos vícios. E por ser renovado nos vícios, é que essas pessoas buscam entender sobre esses abrimentos de chakras. Essa renovação da alma. Essa satisfação. O que é que me alinha? Esses abrimentos de chakras é que eu aprenda a evoluir emocionalmente. É assim que eles criam. Evoluir emocionalmente, entender a própria visão e a própria emoção, com todos os traumas. Todas as feridas, tudo que uma pessoa viveu, da infância até a parte adulta, tá dentro dela. Todo emocional corrompido. Por isso ela vai ficando mais medrosa ou mais irada, mais indignada, mais insatisfeita, mais murmurenta. Entende? E ele não consegue entender porque ele tenta mudar, mas na visão dele, ele não consegue entender. Ele não consegue entender. Então, quem mais demora a buscar esse tratamento do que Deus explica, mais difícil fica. Se for uma pessoa com idade, né, de seus 70 anos, que passou uma prática de vida no ocultismo, buscando se alimentar no misticismo, buscando se proteger com os espíritos, com os defuntos, mais difícil fica a libertação. Principalmente quem deu sangue, principalmente quem fez pactos. Por quê? Porque ele não quer passar. Ele não crê na palavra. Entende? Ele não quer sentir, ele tem medo, então ele prefere viver fugindo. Ele não quer expor a dor. Ele não quer expor a dor. Então, a maioria desse tipo de pessoas, eles têm vícios de medicamento. Eles estão presos emocionalmente. Então, se o medicamento alivia, tá preso, né? Tá uma pessoa doente da pressão alta, uma pessoa que é diabética, uma pessoa que tá presa emocionalmente, mas ela já se satisfaz ali naquele vício, ela tem um excesso de medo de se prejudicar nas próprias emoções, nas próprias decisões. Então eles não querem falar. Eles não acreditam que tem que expor. Tem que expor. E a doença já é algo punitivo, por isso ele não consegue evoluir, por isso ele não consegue lidar bem com as pessoas, o emocional dele começa a ficar desequilibrado. Se ele for lidar com as pessoas, ele é desequilibrado emocionalmente, porque ele está preso nesses agrilhões que ele passou uma vida adquirindo essa crença e se perdendo pela própria visão. Então, se eu me perdi pela visão, eu vou também me perder pela emoção, porque eu fui alimentando a minha alma com a minha dependência emocional nos vícios. Entende o que eu expliquei para você a respeito de chakras, que eu disse no outro conteúdo que eu ia explicar para você melhor sobre o que era esse abrimento de chakras?
para que você entenda que quanto mais frustrada uma pessoa for, quanto mais traumas, decepções, desilusões, humilhações ela passou, aquilo que ela se satisfazia, ela se aliviava com uma taça de vinho. Ela vai agora se aliviar com, né? Começa com uma cerveja, 2 cervejinhas, 3 cervejinhas, daqui a pouco tá bebendo uma grade, daqui a pouco ela vê que bebe e não fica, não relaxa. Ela não consegue sentir mais a satisfação, esquecer os problemas. Então, o abrimento de chakras é sobre isso. É a pessoa esquecer os problemas e ser renovada na carne. O abrimento de chakras é sobre isso, que as pessoas desconhecem. Muita gente que é leigo nesse assunto desconhece e vai buscando. A crença na pedraria, a crença nas cores, né? Porque cada chakra alimenta uma cor. A pessoa tem que fechar os olhos e ilusionar aquela cor para trazer no emocional essa liberação. É uma crença louca que Deus explica. Então, eles vão dando a cabeça para os espíritos que ele decidiu crer. Eles vão vivendo o problema que é de geração e sem entender a própria visão. Porque se o pai dele era desunido com os pais, provavelmente vai ser desunido com os filhos e os filhos com os filhos. E aí o que é que automaticamente eles vão fazer? Viver pela visão, julgando, maldizendo, murmurando. Por isso eles não creem no pecado. Por isso eles não creem na Bíblia. Porque eles vivem já pela visão. Eles já vivem pela visão. Entende? Então eles fogem. Porque ele se satisfaz no pecado. É no pecado que ele se satisfaz na carne. E ele prefere crer dessa forma. Porque não crê no Deus da Bíblia. Então Deus diz em Levítico 26, quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirpirei do meio do seu povo. O que você entende sobre isso? A desunião familiar. Eu extirpirei do meio do seu povo. Os filhos, eles não conseguem conviver bem com os pais, não conseguem ter bom diálogo, é uma convivência apenas de aparência. E por esse motivo, a maioria você vai perceber que vai ter vícios. Então, quem não tem vícios de química, de álcool, de vícios, vai ter vícios da prostituição, da fornicação. Em algum lugar você vai ver que essas pessoas, elas vão ser renovadas na carne. E ela desconhece a respeito do que Deus explica. Em Levítico 21, 27, Deus diz, quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia, quer dizer, não tem como eu crer em Deus, em Jesus, e crer nos espíritos dos mortos, nos espíritos do adivinhador. Então, o que é que eles fazem? Se ele adivinha a vida dos outros, como é que ele não sabe da dele? Então, se ele não sabe da dele, então ele vai justificar dentro dele. Eu não tenho culpa de quem meu filho é, de quem meu pai é, de quem eles são. Então, eles ficam justificando pela razão, porque ele não entende sobre as emoções. Então, vou repetir para que você entenda. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, quer dizer, como eu vou tirar a razão? Se eu acertei o que ia acontecer na vida de alguém, quem me disse? É assim que eles pensam. Quem é que me disse? Se eu sei o que acontece na vida dos outros, se eu julgo, se eu estou tendo a visão. Então, eles não têm a interpretação da desunião familiar. Então, Deus diz, espírito de adivinhação, certamente morrerá. Essa morte que eu estou explicando para você. Essa morte é a morte espiritual. É esse entendimento, é ter o entendimento da visão, da própria emoção.
Então Deus diz: serão apedrejadas e o seu sangue será sobre eles. O que você entende a respeito disso? É a desunião familiar. Entende? Então, se eu não entendo a minha própria visão, eu vou buscar essa libertação, essa liberdade nesse abrimento de chakras. Porque nesse abrimento de chakras, que é, vamos dizer, o terceiro olho que as pessoas buscam, né? Abrir portais no mundo espiritual que me traga uma evolução para entender a razão da minha visão, do meu equilíbrio emocional, do que eu sinto, do que eu já vivi, do que eu já passei. É assim que eles creem. Então, cada frustração, cada trauma, cada perca que a pessoa viveu na Terra, só Deus libera dentro de você. Aqueles pais que criam os filhos no grito, que criam os filhos comparando um com o outro, que não tem união familiar, que vive para o trabalho, que vive para os vícios, que vive de aparência, que eles não pensam nem na própria vida, eles vão buscando uma razão de viver. Quando eles começam a entender, eles vão apenas julgar. Eles vão apenas conseguir julgar, porque vive apenas pela visão. Eles vivem pela visão. Então, cada trauma, cada raiva, cada coisa que vai acontecendo, cada frustração, cada medo, tudo que vai acontecendo com uma pessoa na Terra, que ela vai ficando mais irada, mais indignada, mais insatisfeita, mais sem entendimento, a alma dela vai necessitando de vício. Por isso, uma época eu me satisfazia com vinho. Outra época não me satisfaz mais o vinho. Não gosto. Eu gosto agora da cerveja. Então, uma cerveja me deixava calma, agora não sinto nada. Então, você percebe por que é que as pessoas usam vício. Por que é que aquele vício parece ser a satisfação da minha vida? Porque eu me torno dependente do vício. E se eu sou dependente do vício, aquilo que eu tinha uma dependência para me acalmar, depois eu vou ter uma dependência emocional, eu dependo daquilo ali para ser renovado emocionalmente. Toda semana eu preciso beber, que era assim que eu vivia. Eu preciso me refazer, eu preciso me sentir bem, é ali que eu me renovo. A semana, eu entro na minha semana renovada. Por quê? Porque foi ali que abriu esses chakras. Foi justamente ali. Por isso Deus explica que quem é ciumento não herdará o reino de Deus. Quem tem vícios, né? Quem bebe, quem é glutão, não entrarão no reino de Deus. E aí as pessoas dizem: eu não quero saber de Deus. Inconscientemente. Porque ele não busca esse entendimento. Então, se eu já me satisfaço no vício, eu digo: eu controlo o meu vício. Eu controlo. Quer dizer que Deus quer dizer que eu não vou entrar no céu porque eu bebo uma cervejinha? Porque eu me alimento de vício? Eu não acredito assim. O homem natural, ele não consegue entender porque ele consegue se satisfazer justamente ali. Porque ele desconhece sobre esse abrimento de chakras, que é eu ser renovado da minha carne, renovado da minha emoção, do meu sentimento, da minha satisfação. Então, algumas pessoas, elas buscam cheirar maconha e fica calmo. Algumas pessoas cheiram maconha para ter relação sexual e a relação sexual é mais prazerosa. Algumas pessoas só conseguem sentir desejo com comprimidos, né, para sentir a ereção. Cada um vai buscando o seu vício e a sua satisfação. Quando uma pessoa dá um raio, né, que é o pó, a cocaína, né, que bota no telefone, cheira, introduz, a pessoa é renovada na carne. A pessoa se satisfaz ali, onde aquilo ali vai gerar uma dependência da química, e aquilo que eu me satisfazia com um, agora não é mais com um, é com dois, é com três, e eu me torno viciado, e agora eu não consigo mais largar aquele vício.
E é justamente no vício, nos vícios, que também acontece esses abrimento de chakras. E as pessoas desconhecem. Elas desconhecem a respeito disso. Principalmente quem não busca estudar, quem não buscar essa crença, né? Nunca ouviu falar, ou nunca buscou, ou alguns buscam e fica fazendo mantra, repetindo a palavra, liberando respiração, o trabalho da respiração, a satisfação, porque ele se alimenta do pecado. E aí é no pecado que ele é alinhado emocionalmente. E ao mesmo tempo, ele desconhecendo sobre isso, ele vai ficando dependente emocional. Esse tipo de pessoa. Eles não conseguem não ser dependente emocional. Por isso, a maioria, quando bebe, ele cai em lágrimas. Que era o que acontecia comigo. Quanto mais traumatizado, quanto mais ferido, quanto mais angustiado, quanto mais maltratado, ou ele vai estranhar quando bebe, ou ele vai chorar. E é como se estivesse lavando a alma dele. É como se estivesse sendo lavado a alma dele. É como se ele estivesse sendo renovado emocionalmente. Porque está sendo liberado no espírito. E os espíritos imundos, que é o que a Bíblia explica, espíritos obsessores, espíritos que são demônios, eles se alimentam justamente do engano. Do engano que as pessoas vivem pela visão, pela razão, porque não crê na palavra, porque não crê no poder da oração. Então ele já alimenta os chakras. Deu para que você entenda? Esses estudos dos chakras, do alinhamento, que eu vejo o vídeo, é tanto comentário das pessoas, obrigado, vou fazer, porque elas estão iludidas pela própria visão. E aí, se eu vou me iludindo pela visão, cada briga, cada discussão, cada frustração, cada perca, quebrando a cara, né? Coisas que a gente vai vivendo no dia a dia, a gente vai ficando indignado, vai ficando insatisfeito, vai vivendo totalmente desalinhado com Deus. E aí eu vou precisando realmente dos vícios. E aí, quando uma pessoa ela já alimenta, né? Na minha casa mesmo, meu pai, ele passou uma época da vida dele, meu pai já foi fumante. Deixou de ser fumante porque eu parava de fumar ou morria. O médico disse a ele, ou para de fumar ou morre. Que ele não conseguia nem andar, estava sofrendo da área espiritual dele. Então, ali a pessoa é enganada, é o cigarro que está me matando. Então, vou parar de fumar. Então, aquela crença leva a liberar aquele engano na vida daquela pessoa. Para que ela não descubra a respeito do pecado. Entende o que eu estou explicando para você? Minha avó, ela chorava. Minha avó chorava para deixar de fumar. Uma pessoa para deixar de fumar, ela chora. E a maioria, quem é espírita, que não fuma lá no terreiro, tem que fumar. Tem que dar espaço aos espíritos vir fumar e beber. Para ser renovado espiritualmente. Para ser liberto emocionalmente. E as pessoas desconhecem disso. Entende o que eu estou explicando para você? Então, quem adquiriu essa crença e que nada é pecado, que tudo a gente pode, e vai dessas festas de Halloween, festa de finado, nada para eles é pecado, a gente é alimentado desse tipo de pecado ainda desde criança. Desde a criancice. Você vai alimentando, se satisfazendo, adquirindo essas emoções ruins para dentro de você, e aí na fase adulta vai ter que ter vícios. Ou para ser feliz, ou na sexualidade, tem algum vício. É assim,
que eu consigo me satisfazer, é assim que eu consigo me realizar. De alguma maneira, para quem não busca esse tipo de entendimento, ele está preso. Ele está totalmente preso. Então, quem é espírita da Umbanda, do dia 31 até o dia de finado, ele se protege espiritualmente. Ele tampa o umbigo, ele cobre a casa dele, a entrada, as portas, porque ele diz que está buscando uma proteção espiritual, porque os espíritos dos mortos, o mundo natural para o mundo espiritual está mais suscetível. Eles conseguem sentir mais. Então, como eles conseguem sentir mais na crença deles, eu vou me proteger dos espíritos ruins, entende? Na crença deles, porque ele desconhece a respeito dessas iniquidades. E como é que trata isso? Né? Como eu venho explicando para você, como é que eles vão aprender a crer nesse Espírito Santo? Nesse que diz que não é para você crer nos mortos. Então eles confundem tudo. Porque eles vivem apenas pela visão, pela razão. Então eles naturalizam a desunião familiar, o sexo ilícito, os vícios. E para ele, isso não é verdade. Porque Deus não vai me levar para o inferno, eu não estou fazendo mal a ninguém. Mas ele está fazendo mal, é a alma dele. A crença dele está totalmente enganosa. Entende o que Deus diz? Então, como Deus vai libertar uma pessoa que ela não acredita, que ela não quer, que ela se dá razão, que ela já alimenta as suas próprias emoções da forma errada, porque ela não crê na palavra. Então, é eles mesmos, é os próprios espíritas que são atacados. São eles que são atacados emocionalmente. É por isso que ele precisa, geralmente, dos vícios. Porque, geralmente, se o homem não se satisfaz com a sua mulher, ele vai buscar uma satisfação fora. Ou na masturbação. Porque ele precisa renovar a carne dele. Como ele vai conseguir se ele não fizer? Na mente dele, na visão dele, na emoção dele, o problema dele está na mulher dele. Porque ele se satisfaz de outra forma. Então, o problema não está em mim. Entende? A pessoa, ela perde. Ela se perde entre a verdade e a mentira e ela já se satisfaz com a mentira. Por isso, eles não sabem a respeito da mentira. Por isso, eles alimentam a mentira. Por isso, eles são desequilibrados emocionalmente. É muita coisa para que eu explique a você apenas num conteúdo só. A respeito dessa linhagem que é os chakras, o abrimento de chakras. Então, quem deu legalidade? Quem deu legalidade foi os pais na vida dos filhos. Foi os pais que deram essa legalidade e os filhos complementou. Então, a cada geração vai trazendo uma moldura, vão se moldando. Entende o que eu estou explicando para você? A cada geração vão se moldando os vícios, a forma de crer, a forma de ver, a forma de se satisfazer. Mas Deus explica no manual de vida. Isso são crenças enganosas, são pessoas que se satisfazem com a mentira e ela não quer sair mais daquela mentira, daquela visão, daquela satisfação. Então ele diz, Deus me bote onde ele quiser. A maioria dos espíritas na Terra, que eles não creem em Deus, você vai ver que ele vai ter vícios. E se não tem vícios químicos, ele vai ter prostituição naquela casa. Ele pode ser médico. Quem mais vive no espiritismo é quem mais tem dinheiro. E quem mais tem dinheiro está suscetível a alimentar os vícios. Então, como eles vão crer nesse Deus? Para que ele vai querer esse Deus? Essa vai ser a visão deles. Então, se ele vê o filho errando, é ele que vai julgar. É ele que vai condenar. Se ele trai a mulher, ele vai apenas justificar, porque é a mulher que não vai prestar. E ele não entende entre a alma e o espírito. Ele não sabe discernir. Então, ele alimenta a alma dele de forma de fora para dentro. E se ele já alimenta a alma de fora para dentro, ele alimenta o espírito da mentira. Que é isso que Deus explica na Bíblia. Quer dizer, se eu alimento
o espírito da mentira, como eu vou ser convencido do espírito da verdade? Se ele não tem brecha na minha visão, na minha emoção, eu desconheço da razão. Entende o que Deus explica? Então, apenas pela visão é o que Deus explica aqui. Já que você não crê no espiritual, naturaliza, para você tudo é normal, então você apenas veja, observe. É por isso que Deus explica: quando alguém se virar contra os adivinhos e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirpirei do meio do seu povo. Então, o marido tem a mulher, mas ele não se satisfaz com aquela mulher. Por isso ele maltrata ou ele despreza, para ter razão, para ter satisfação da carne dele. E quando ele vê os filhos errando, ele mesmo vai julgar. Ele mesmo vai condenar. Porque ele não entende a própria visão, a própria emoção. A emoção estando corrupta, a emoção de uma pessoa estando corrompida, ele vai se satisfazer nos vícios. E quanto mais traumatizado, mais frustrado, mais perca tiver na vida daquela pessoa, mais trauma. Se ela se satisfazia apenas com uma cervejinha, depois ela vai dizer que a cerveja não serve mais, ela vai ter que misturar. Que era o que eu fazia lá no passado. Tinha que entrar o uísque pelo meio. Então o pecado ele não estabiliza, ele vai piorando. Ou na área sexual ou na área dos vícios. Ele não estabiliza. Por isso as pessoas vão querendo mudar. Fazer sexo a 3, a 4, trazer brinquedo, trazer boneco. Porque não consegue estabilizar. As pessoas vão piorando. É como um buraco, entendeu? As emoções estando corrompidas, a pessoa vai buscando uma novidade. O que é que eu posso evoluir aqui? Então elas vão piorando emocionalmente, ou sexualmente, ou nos vícios. Então aquilo que me satisfazia, agora eu vou ser dependente. Eu vou me tornar uma pessoa dependente, ou químico, ou dependente sexual. E eu vou me tornar uma pessoa totalmente irreconhecível. Porque aquilo que eu critiquei, que eu falei, eu termino praticando. Eu termino indo, eu termino piorando a minha situação. Entende o que Deus está explicando? Então, em outro conteúdo eu vou lhe explicando mais a respeito desses chakras. Do que Deus me ensinou, né? A respeito. Então, para quem já está mais idoso, para quem alimentou a vida toda no pecado, para quem quer crer em Deus muito rasamente, dificilmente ele é liberto. Dificilmente quem anda no mundo das trevas, de maneira profunda, ele é liberto. E para ser liberto, ele vai precisar de um acompanhamento. Sozinho, então eles não confiam em ninguém, eles não querem falar, eles vão prender. Entende? Eles vão ser uma pessoa retraída, eles choram, eles querem que Deus resolva para eles aquilo que eles não querem fazer. E aí, por isso, eles ficam presos emocionalmente. Por isso é que eles ficam presos emocionalmente. E se está preso emocionalmente, geralmente, eles preferem o vício por ter o medo como proteção. Ele se protege com o medo. Então, ele bota limite no Espírito Santo porque não crê na palavra. Ele não sabe como funciona. Liberar a palavra. Então, quando é mais novo, é mais fácil. Quando é mais velho, é mais difícil. Então, eles acham que não vale mais a pena. Né? Eles pensam assim, que não vale mais a pena, que errou demais. E eles ficam presos pelo próprio medo. E Deus explica isso. Porque ele ignorou a Deus o tempo todo. Achou que isso não ia ter consequências. E ignorou a própria visão. Desconhecendo sobre a emoção. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.